uma inspiração para poder usar a irmã, no nome de Jesus Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde. Então eu fui incomodado a trazer esse testemunho quando a mensagem de hoje, né, o marido ateu e frio na vida, né, a dois, e se converteu, né, e a mudança que o Senhor fez na vida dele, né. Então eu fui incomodado a trazer esse testemunho quando o Espírito Santo me usou para mudar tremendamente a vida de uma irmã. Nessa época eu aconselhava pela internet, foi uma época que eu aconselhava na internet, através do canal Web Servos. Eu era um dos intercessores. Então a irmã enviou um pedido de oração onde relatava que o marido era ateu e era uma boa pessoa, né? Não tinha nada contra, não era envolvido com o negócio de mulher fora, na rua, nada disso não, né? Mas era um ateu, mas ele não era carinhoso, né? Na dele, não acreditava em nada, aquela coisa toda, vivia para o trabalho. E posteriormente ela me revelou que não havia carinho nem intimidade, né? Então isso aí foi o retrato que ela me passou, foi passando aos poucos, há muito tempo, né? E ela estava pensando em se divorciar. Essa era a situação, esse era o quadro, né? Vem logo o pensamento de divórcio, né? Então, porque tem alguma coisa a mais nessa história aí, né? Ela não está sozinha pensando nisso. Então eu fui orientado, né? Eu fui orientando a irmã e percebi, né, que na realidade uma irmã muito fria espiritualmente. Essa é a realidade. Ela não orava, né? Ela não lia a Bíblia, ela não jejuava, mas ela ia na igreja. Então eu sinto que só de ter falado isso aqui eu já falei com algumas pessoas aí, né? Então eu procurei saber dela como era a igreja que ela ia, e o retrato da igreja que ela passou me fez lembrar aqueles filmes americanos onde a jovem que vai ser assassinada pelo namorado responde assim para os pais quando estes perguntam sobre como é que é teu namorado. Aí a moça responde, né? Aí é um cara legal. Tem muito isso em filme americano, né? E ela respondeu exatamente, né? É uma igreja legal. Então procurei ver como é que era a forma de cultuar. Isso foi passando os dias, né? A forma de cultuar, como eram os ensinos da igreja, e descobri que havia mais atividades sociais na igreja do que ensino da palavra. Foi quando eu disse para ela, você não está em uma igreja, você está frequentando um clube. Procure uma igreja séria que te conduza a Cristo. É claro que eu procurei ajudá-la, né? Eu não era daqui do Rio de Janeiro, era de outro estado. E aí eu fui ajudando, pesquisando também, ela também foi buscando e encontrou, né, uma igreja que ensina a palavra. Mas ensina a palavra. Não é ficar pegando curiosos para ficar abrindo texto em cima da hora, não, ela ensina a palavra. Então, aos poucos, ela me falou como era a rotina do dia a dia com o marido. O marido acordava às 5 da manhã para trabalhar, e eu perguntei se ela acordava para fazer o café, ela disse que não, porque ela acorda às 6 da manhã para trabalhar, e quando o marido chegava do trabalho, ela estava dormindo. Então, era um casal que trabalhava bastante, né, de segunda a sexta-feira, e todos dois tinham assim a vida, né, muito corrida. Então a postura de respeito com relação à minha pessoa, né, me estimulou a continuar sendo um instrumento na mão do Espírito Santo. O tratamento, né, era sem dor. E tudo que orientava a irmã, ela fazia. E quando não conseguia, me relatava o motivo, né? Como se passasse... Eu tenho 66 anos, irmãos, eu não sou nenhuma criança, né? Mas eu passo uma tarefa e depois eu vou querer saber, você fez aquilo que eu passei? Ah, não, por quê? Aí uma vez fala, não, porque eu estava ocupada, a segunda ocupada, a terceira ocupada, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Então é mais ou menos nesse sentido, né? Então dava puxão de orelha e ela, na dela, né, muito humilde, recebia a exortação, porque eu exorto mesmo, né? A gente que tem o Espírito Santo de Deus, a gente orienta. A palavra de Deus diz que exortar é dom. Então, o problema é que hoje em dia a igreja não quer isso, né? Muitas igrejas, algumas sim. Afinal, você não ganha nada. Pensa bem, não está ganhando nada. Está investindo tempo ali em oração, dedicação, preocupação, jejum, né? Como plantar uma semente até a florzinha aparecer, você não está vendo nada. Essa é a realidade. Está tendo um trabalho ali, um trabalhão danado ali, mas não está vendo nada, né? Então, é pela fé, e é isso que agrada a Deus. Então ficamos em dúvida se a semente vai germinar, né? Planta ali a semente, não sabe se ela vai germinar. Então ela começou a seguir minhas orientações, passou a acordar cedo para fazer o café da manhã do marido,
né? Então o marido acordava, né? Tinha aquela surpresa, né? Um pãozinho de queijo, tinha um cafezinho, tinha um pãozinho, já tudo pronto. Ele não tinha que se preocupar com nada, né? Já dali adiantava, ele tomou um susto no início, aquela coisa toda. E quando ele ia tomar o café, ela já tinha acordado, já tinha feito tudo, estava ali lendo a Bíblia. Isso todo dia, irmãos. Isso todo dia. Estava ali lendo a Bíblia. Já começou a mexer com ele, né? Bom dia. Bom dia, né? Diferença, né? Vai com Deus, o Senhor te abençoe, guarde o teu dia. Que diferença. Diferença. Então, quando ele chegava às vezes tarde do trabalho, que antigamente, antes ela estava dormindo, né? A janta então já não era mais a janta requentada, né? Era fresquinha, né? E ela fazia exatamente aquilo que ele gostava, né? E inclusive sobremesa e tudo mais. Então, quando ele voltava do trabalho, ela estava lendo Bíblia. Então, ia de manhã, estava lendo Bíblia. Chegava de noite, estava lendo Bíblia, né? Ela sempre dizia uma palavra positiva cedo, né, para ir para o trabalho, e quando chegava à noite, ela abria um sorriso e agradecia a Deus por ele ter chegado. Graças a Deus você chegou, aquela coisa toda, né, e a pessoa vai recebendo isso, né, no início, meio que aquele sorriso amarelo, aquela coisa toda, bem. Então, aparentemente, não houve nenhuma mudança nele, enquanto ela mudava e fazia jejum até o meio-dia, pelo menos 2 vezes por semana. Ele não tinha problemas aparentes com mulher, mas certa ocasião ela pegou uma mulher casada do trabalho se oferecendo para ele. A partir daí que ela passou a se dedicar mais mesmo, ainda mais, né? Então, às vezes, quando ele estava jantando, tomando café da manhã, ela estava lendo Bíblia, ela percebia ele olhando para ela, sabe? Você está lendo, mas percebe que a pessoa está te olhando. Está te olhando, como se tivesse... O que está acontecendo com essa mulher? O que está vendo com essa mulher? Está ali, né? Tá anotando. Muito bem. Isso não vem de mim não, tá, irmãos? Isso não vem de mim não. Isso foi a direção que eu recebi e obedeci. Né? E passei. Né? A pessoa obedeceu, se deu bem. É isso aí. É que nem eu falo aqui a respeito do batismo da minha casa. O batismo com o Espírito Santo. Então, ela às vezes me questionava que achava que estava enxugando gelo. Mas eu sempre lembrava ela que houve uma pequena mudança, mais novo, né? Então ela caía em si, concordava e continuava se esforçando. Para resumir o testemunho, para não ficar muito longo, depois de um tempo, esse homem questionou se ela havia mudado de igreja. E, mediante a resposta positiva dela, ele disse que queria visitar a igreja atual que ela estava frequentando. Então, depois de visitar pela 3ª vez, ele aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ateu, irmãos. Ateu. E todo o processo levou uns 4 meses. Tudo aquilo que, né, não tinha, agora 4 meses, né, até passar a ser carinhoso, aquela coisa toda, né, uns 4 meses. Né, e se dedicando lá na igreja. Ele passou a se dedicar na igreja, quis ser batizado, enfim, todo um processo, tá? Então, uns 4 meses depois, ela me manda um e-mail, né? Um e-mail dizendo que estavam em férias, haviam viajado, pois estavam em lua de mel. E que a alegria e a gratidão que ela sentia pelo fato de tê-la ajudado. Ela estava fazendo com que isso mexeu com ela, a ponto dela falar assim: por favor, me passa o número da tua conta, que eu quero fazer um depósito para você. Eu falei: não me ofenda, não faça isso. Não faça isso não, eu não fiz nada. Eu só dei ouvidos à voz do Espírito Santo que queria te ajudar, mas você não estava em sintonia com ele. Ele desde o início queria te ajudar, mas você não dava ouvidos a ele. Como eu estava em sintonia com ele, eu ouvi o que ele queria fazer na tua vida. Eu não tenho nada a ver com isso, eu só obedeci ao Espírito Santo, que ele quiser me dar é com ele, não tem nada a ver contigo. Ô glória, você tem que dar é a ele, aleluia, ao Senhor, toda a glória, toda a honra ao Senhor, né? Então, irmãos, arrancar é fácil. Quantos exemplos aí eu tive de pessoas na igreja onde tinha problemas, né? Crises conjugais com o marido, e ia pedir conselho ao pastor, aí o pastor dava logo, né? Deus tem algo melhor para a irmã. É fácil, irmão. Arrancar é fácil, agora plantar, cuidar, regar, ver crescer, irmão, para dar fruto, quem que quer, irmão? Quem que quer?
Por isso que eu bato nessa tecla, não sou eu, é o Espírito Santo, ele vai lembrar, ele fez o mesmo comigo. Temos que dar ouvidos à voz do Espírito Santo, e para isso é necessário desentupir, sabe? Desentupir a incredulidade, a comodidade, sabe? Aquela coisa daquela frieza, do comodismo espiritual. Temos que desentupir isso para deixar o Espírito Santo nos encher e falar conosco. Ele quer falar, ele está falando. Até a época da colheita, irmãos. Então João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir, mas o Senhor Jesus Cristo veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Esse relato vale tanto da esposa para o marido, como do marido para a esposa, de ambos para os filhos e dos filhos para os pais. Toda casa, todo lar, é necessário que haja uma torre forte, uma coluna. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14 diz assim: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Esse, irmãos, é o trabalho do Espírito, que o Espírito Santo ele quer fazer em cada lar. Não adianta só ficar olhando notícia ruim não, noticiário ruim não, né? Quantas... Obrigado, Espírito Santo. Hoje mesmo de manhã, ele que me ensina, irmão. Tá vindo uma grande desgraça sobre o Brasil, Senhor. Senhor, ei, cabala, xalá, benamarás. O Senhor sabe quanto o Senhor merece. Somos frágeis, Senhor. A gente se intercede, irmão. A gente ora. Não esteja duvidando que estejamos duvidando de profeta. Nada disso, não. A gente sabe que o profeta fala e vai acontecer mesmo. Mas, Deus, ele procura, né? Ele procura para ver se acha, né, alguém ali que esteja intercedendo, ali tampando a brecha, irmão. E quando ele acha, Moisés lá estendia a mão, o povo de Deus prevalecia. Baixava a mão, Amaleque prevalecia, o inimigo prevalecia. Nesse dia, obrigado, Espírito Santo, muito obrigado. Fortaleça, anima, ajuda, instrua. Dá esse renovo mesmo. Então, esse canto que eu não Senhor me deu esse nome, avivamento. Glória, rabachubecábia. Deus vivo, Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Testifica esse vídeo, Espírito Santo, e faça com que o Senhor Jesus Cristo receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque Ele é digno de tudo isso. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém.